Boa noite, pessoal. Sejam todo mundo bem-vindo ao nosso programa, Os Buscadores, né? E a gente vai falar hoje a segunda parte do tema sobre eu livre, sobre liberdade pelo Centro Norteador de Consciência, sobre o que é essa liberdade de forma pura, em conexão com a nossa essência. Mas antes da gente começar a entrar nos estudos, vamos fazer no primeiro momento uma harmonização nossa para frequenciar o nosso campo, frequenciar as nossas consciências, para a gente conseguir alcançar um nível vibracional que proporcione a gente acessar essas orientações de forma mais profunda, tá? Então vamos todos, então, nesse momento, fechar os nossos olhos, alinhar a nossa coluna. Vamos, nesse momento, só prestar atenção na nossa respiração, inspirando profundamente, enchendo o pulmão de ar, enchendo o abdômen, deixando o ar fazer pressão de dentro para fora, como uma energia propulsora, querendo explodir o nosso ser. Solta o ar, contrai, vai esvaziando-se como um vaso que estava cheio de líquido e esse líquido agora está tomando o seu encaminhamento, a sua direção, para que ele possa ser utilizado em outros locais. Inspira, posicione-se agora como esse vaso vazio, pronto para ser preenchido, pronto para ser nutrido, completado, com todas as informações, orientações da nossa espiritualidade e dos seres que nos acompanham. Solta o ar, contrai. Nessa contração, a gente volta ao centro, norteador de nossa consciência, ao nosso self, aquele que acreditamos ser a nossa centelha divina, o nosso guia espiritual. Inspira. E de forma humilde a gente vai descendo com esses códigos e montando no nosso corpo físico, no nosso corpo emocional, no nosso corpo mental e no nosso corpo espiritual. Solta o ar, contrai mais uma vez, leva atenção à sua glândula pineal, que é o potencializador e o portal entre o mundo invisível e o mundo visível, entre o mundo da espiritualidade e o mundo da matéria. Inspira. E nessa inspiração, a gente vai sentindo eletromagneticamente a mudança vibratória do nosso campo físico e, através da imaginação criativa, visualizamos um espectro de luz, de cores, no nosso ser. Solta o ar. E começamos, então, de cima para baixo, a visualizar essas cores passando pelo violeta, o anil, o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, nos ancorando no final da nossa coluna vertebral e no nosso períneo, caracterizado pela primeira dimensão de consciência. Inspira. E nessa inspiração a gente expande mais uma vez o nosso corpo físico e vê essas luzes representativas dos nossos chakras, acelerar os nossos vórtices de energia, acelerando a nossa energia interna e ampliando a nossa percepção. Solta o ar. Transita de baixo para cima com essas cores, passando pelo vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Mais uma vez nesse portal da glândula pineal, nós adentramos e de forma humilde nos colocamos de joelho para acessar todas as informações necessárias para o nosso processo evolutivo. Inspira e vem descendo amorosamente com a presença da Mãe Maria, de todos os guias espirituais, do Mestre e amigo Jesus, de Deus, Pai e Mãe, de todos os caboclos, orixás, pretos velhos, todos os mentores espirituais que estão presentes nesse momento. Solta o ar e contraímos mais uma vez a nossa atenção, voltando ao nosso quarto íntimo, aonde nós nos colocamos em total posição de servidão, para que a vontade superior se manifeste entre todos os nós. Inspira e deixamos assentar agora, através das nossas glândulas endócrinas, toda essa energia ativada pela pineal, hipófise, tireoide, timo, pâncreas, testículos e ovários e suprarrenais. Solta o ar. E voltando mais uma vez ao centro, transitamos, ativando
suprarrenais, testículos e ovários, pâncreas, timo, tireoide, hipófise e pineal. Em conexão maior com a luz divina, nós visualizamos um raio de luz dourada nos conectando no topo da cabeça. E essa luz dourada irradia de cima para baixo em todo o nosso espectro individual de poder. Inspira e vem assentando entre nós, ativando as nossas glândulas endócrinas de cima para baixo por pineal, hipófise, tireoide, timo, pâncreas, testículos e ovários e suprarrenais. Nos mantemos frequenciados nesse momento com essa força amorosa do bem e da verdade que nos conduz no processo evolutivo. Volta ao centro, contrai mais uma vez e busque sentir no seu quarto chakra a vibração mais alta do amor, da palavra única e verdadeira e libertadora de que somos apenas um e que vivemos a totalidade no aqui e no agora, como seres únicos, ancorados pelas forças maiores e divinas. Inspira, mantém-se todos expandidos o máximo que conseguir, deixando imantar em vocês toda essa energia. E assim que não conseguir mais, respiramos normalmente. Respire normalmente. Ótimo. Todos frequenciados. Semana passada, pessoal, vou fazer um resumo rapidamente aqui para vocês. A gente começou a falar de liberdade através da 7ª dimensão de consciência. E a gente falou que a 7ª dimensão de consciência, ela é simbolizada pelo violeta, no espectro visível da luz, e ela representa, de uma forma consciente, a onda mais curta e a frequência mais alta de irradiação. Ela é a representatividade do maior poder irradiatório das minhas energias que nós podemos perceber. E a gente imagina, então, que nós somos um centro de energia que se irradia para todos os lados, para cima, para baixo, para frente, para trás, para a direita e para a esquerda, e todas as diagonais. O nosso campo eletromagnético, ele tem raios que saem do nosso polo magnético e entra em contato com o polo magnético da Terra e, ao mesmo tempo, gera uma força de atração e repulsão em tudo aquilo que vivemos, em tudo aquilo que sentimos, em tudo aquilo que experienciamos. A importância de ter essa percepção para falar de liberdade é que quando os meus pensamentos estão vibrando na mesma frequência em que os meus sentimentos e emoções vibram, numa congruência verdadeira entre o que eu sou em essência pelo sempre, o que eu acredito que é a minha missão de vida, eu começo então a irradiar de forma mais intensa essa potencialidade. Eu começo então a emitir raios de uma profundidade, de capacidade de radiação que penetra os campos que convivem, que orbitam em minha volta. Sendo essa centralidade, sendo essa capacidade de emissão dessa frequência, eu começo então a perceber que se existe no meu campo essa harmonização espiritual e eletromagnética de que o que eu penso está em congruência com o que eu sinto, e eu gero então esse campo uniforme que é capaz de colapsar as ondas que eu emito em frequências, o meu 7º chakra, ou a 7ª dimensão, é onde tem o maior poder de radiação de saída de raios. Porque quando é central, esses raios vêm passando por todas as dimensões da minha consciência e ele vem frequenciando. E aquela ideia que eu tenho de centro norteador, ela significa a mesma energia. Só que quando ela chega na periferia, com o poder radiatório da centralidade, ela se manifesta como a centralidade quer. Quando esse raio não vem da minha 7ª dimensão de consciência, ela vem da minha radiação mais periférica, o poder de penetração, de mudança, de impacto no meu campo, ele é totalmente disforme.
ele fica incongruente entre o que eu sinto pelo que eu capto da minha sétima dimensão, e a captação não está ligada ao pensamento, a captação está ligada simplesmente à conexão que eu tenho com aquilo que eu acredito que é espiritual, e não está envolvendo o pensamento nesse caso. Incongruência com aquilo que eu vibro, ela vai então gerar esse campo que não tem uma forma harmônica, que não consegue colapsar as ondas que estão em volta de mim e que o universo também emite, para que eu possa viver isso de maneira mais expressiva, mais leve, mais verdadeira, mais liberta na matéria. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos pegar só o ponto da sétima dimensão de consciência nesse momento para falar da liberdade, igual a gente começou na semana passada. O sétimo chakra, ele é conhecido como chakra de 1000 pétalas. É um chakra que se abre, né, e capta da parte superior do nosso self, de acordo com a teoria junguiana, todas as irradiações mais sutis e de altas frequências, que não vêm pautadas em capacidades de personalização e identificação da nossa periferia. E a sétima dimensão de consciência, para se falar de liberdade, de forma íntima e verdadeira, liberdade íntima, não a liberdade conforme a gente conhece através de um conceito mais cartesiano, superficial, de interpretação, e que é informado através das nossas culturas, educação, a gente vai perceber que para mim alcançar essa liberdade de forma mais profunda, eu preciso entender de alguns pontos. Quais são esses pontos que eu preciso entender? No primeiro momento, eu preciso entender que o que é, de uma forma profunda, a obediência ao centro? O que eu preciso captar pela sétima dimensão de consciência? O que é a obediência verdadeira ao centro? Para perceber isso dentro do processo de individuação que nós vamos adentrar, a gente precisa perceber qual é a capacidade de vibratória que nós estamos irradiando. Qual é a capacidade de entrega, de vontade, de aceitação, de me purificar daquilo que eu acreditava que eram as minhas verdades, para que eu possa aprender a obedecer o que vem do centro. E não questionar, e não retrucar, e não desconfiar, e não pensar, e não relutar. Para se viver a liberdade de forma íntima e profunda, eu preciso captar esses raios mais centrais e entender que essa força é uma força que vem e cura, a partir do momento que eu me disponho a isso, a ser curado. O processo de cura, ele se dá a partir do momento que eu estou disposto e sinto vibratoriamente, não consciente, a necessidade de transformação, de mudança, de querer acessar coisas que as que eu estou vivendo hoje não correspondem mais com a minha realidade, não faz mais sentido. E eu fico, às vezes, na desobediência, em relutar, em fazer o que minha centralidade pede. Ou seja, eu sei o que eu tenho que fazer, eu percebo o que eu tenho que fazer, mas eu não dou conta de fazer porque eu não consigo obedecer. E essa não conseguir obedecer vem principalmente porque eu ainda estou identificado com a minha personalidade. Eu ainda estou identificado com as dimensões da minha periferia. E essas dimensões, durante muitos anos, foram quem redigiu, quem gerou o direcionamento da minha vida. E está tudo bem, porque naquela época eu ainda não tinha o processo de individuação, que é diferente do processo de individualidade. Dentro disso, da obediência, nós temos que também acessar outra questão para se viver a liberdade íntima, que é o sentido de caridade. Quando a gente fala em caridade, né, dentro do espiritismo, enfim, tem algumas passagens e algumas pessoas falam que não existe caridade, que não existe cura sem caridade, que não existe, como posso dizer, o processo de libertação sem a caridade, que só se existe salvação dentro da caridade, né? Só que a leitura da caridade, no primeiro momento, ela é uma leitura
que está voltada para um olhar mais externo. O que é ser caridoso? No conceito mais superficial, caridade é aquilo que nós fazemos pelo outro, em prol do outro, sem necessidade de nada em troca, sem necessidade de aprovação, de bajulação, sem necessidade de reconhecimento de ninguém, sem nada em troca, é simplesmente altruísta, é fraterno. Só que a caridade, pela sétima dimensão de consciência, é muito mais profunda. O que é caridade, de acordo com a percepção que vem através de códigos para a gente acessar de forma íntima o que é ser caridoso? No primeiro momento, a caridade que se deve ter é conosco mesmo, dentro dos nossos processos. A ajuda que se deve dar em primeiro momento é conosco mesmo, através daquilo que nós estamos tendo dificuldades de aprender, de lidar, de superar, de perdoar, de amar. E quantos de nós aqui presentes não são capazes de ser caridosos conosco mesmo? Nós somos literalmente mais carrascos, mais julgadores, mais imediatistas e ao mesmo tempo mais rigorosos conosco do que qualquer outra pessoa que nos orbita. Nós somos muito mais radicais em não nos perdoarmos, em não nos acolhermos, em não nos percebermos, em não nos amarmos, do que qualquer outra consciência que a gente orbita. Então, onde está a caridade? Nós acabamos exemplificando e exercendo uma função que a sociedade traz com o conceito de caridade. A caridade passa primeiro em nos reconhecermos, em nos curarmos, em nos auto-perceber, auto-amar, auto-acolher, auto-perdoar, auto-centralizar, auto-buscar quem nós somos. Para ser caridoso com o outro, eu preciso, em primeiro lugar, ser caridoso comigo, porque senão não tem ressonância. E dentro do campo eletromagnético não existe mentira. Dentro da sétima dimensão de consciência, para se viver uma liberdade íntima, a gente precisa acessar de forma mais profunda o que significa, lá no âmago do nosso ser, o silêncio. Silêncio não é necessariamente não dizer palavras. O silêncio em sétima dimensão de consciência é uma conexão profunda com a espiritualidade e um amparo espiritual tão lindo, tão amoroso e sutil, que a gente se sente nos braços daquilo que a gente acredita ser o nosso guia, o nosso Pai, o nosso Deus, e a gente entrega de forma obediente, em caridade, toda a nossa vida para que Ele possa conduzir. E a partir daí, nós não precisamos mais falar. E não no falar externo, mas no falar interno com o nosso ego. O nosso ego, então, se coloca na posição de que ele é apenas um operacionalizador das ordens centrais. E que tudo que acontece na vida está sendo conduzido por uma força maior, por um centro, e que ele que comanda os direcionamentos. E comandar é diferente de controlar. O que comanda são códigos que eu acesso, que eu percebo, que eu intuo, que eu tenho certeza vibrando dentro de mim, que está me conduzindo para um grau superior de percepção, de expansão de consciência. E eu não preciso questionar nada. E aí eu vibro dentro do mantra que todos nós acessamos, que é está tudo certo. E isso para o ego, às vezes, é uma faca no coração. O ego sempre reluta, para ele sempre não está certo. Para ele sempre está difícil, está complicado, não é assim. E ele quer de toda forma controlar e ser o centro, mas ele não é o centro. Então viver a liberdade íntima de forma profunda é principalmente silenciar o seu ego. É colocar o ego na posição de operacionalizador das ordens centrais. É falar, ego, tá tudo bem. Você não comanda, você opera. E para operar, você vai fazer aquilo que você é bom, que é manifestar o espírito na matéria. É você colocar a sua força na função de que eu exerço dentro do meio que eu convivo, dentro das funções que eu desenvolvo. E você é bom nisso, então você vai ser bom naquilo que você percebe e você vai ser utilizado para isso, não mais. Você não controla mais. Não existe o controle.
existe o acesso ao centro que comanda o que vamos vibrar e experienciar na matéria. Então, viver esse silêncio interno é muito, muito libertador. É uma liberdade íntima que poucas pessoas conseguem acessar. Mas por que poucas pessoas conseguem acessar isso? Por que é uma coisa tão dolorida o processo de individuação? E por que esse conhecimento que a gente está tendo, acessando hoje, a gente não conseguiu ter em outros momentos da vida da gente? Por que nós estamos experienciando esse tipo de conhecimento agora, que nos traz tanta, talvez, clareza, liberdade, leveza na forma de ser hoje, que antes a gente não tinha? Tudo existe um ritmo na natureza, tudo existe um movimento harmonioso e um espírito de sequência, que é uma das leis universais da natureza. E nós estamos vivendo nesse momento porque nós temos que viver nesse momento, não tinha outro momento para viver. Nós vamos perceber que o nosso ego ele precisava ser estruturado em determinado momento para passar por essas transformações. E não importa qual idade a gente esteja nesse momento, qual idade a gente gostaria de estar passando por isso, não importa, porque isso tudo é ilusão. O que importa é a sua presença no aqui e agora, entendendo que esse processo é do presente e que esse presente é um presente e que nós temos que simplesmente viver a experiência de coração aberto, de mente aberta, deixando o ego na sua posição de operacionalizador e viver isso de forma mais profunda. Eu vou trazer uns conceitos para vocês agora, e isso só foi uma relembrança do que a gente estudou até esse primeiro momento, né, na semana passada. E eu vou trazer um vídeo para vocês que é só um vídeo mais conceitual, que isso vai deixar o nosso ego, de certa forma, também mais tranquilo para essas experiências que a gente está vivendo e que a gente vai viver ainda mais profundamente. Então, são conceitos dentro da psicologia junguiana, né, dentro da psicologia que a gente estuda da transpessoalidade, que é um ponto de vista num universo de infinitas possibilidades e não é a verdade absoluta. Não é a verdade absoluta, porque a verdade ela é sempre única, individual, particular e intransferível, de acordo com a percepção e a consciência que cada um aqui tem. E cada um de vocês vai receber os raios dessa informação, mas cada um vai captar de uma forma diferente, e está tudo certo nisso. É só vocês perceberem que está sempre tudo certo e que estamos sendo guiados para esse processo. Se vocês sentirem alguma necessidade de anotar algo, se vier alguma coisa relacionada a dúvidas, não fiquem constrangidos, não fiquem com receio. Se manifeste, porque isso é uma forma de contribuição coletiva para a subida vibratória dos entendimentos que nós vamos acessar. Tá? Então eu vou compartilhar a tela com vocês nesse momento. Vou trazer aqui um vídeo. Deixa eu colocar aqui. Vou ampliar a tela para vocês. Vocês me falam se vai sair aí o áudio, tá? And unconscious do not make a whole when one of them is suppressed and injured by the other. If they must contend, let it at least be a fair fight with equal rights on both sides. Both are aspects of life. Carl Jung. In my previous video about the shadow, I've discussed the world of the unconscious and how we can recognize its manifestations in our behavior. According to Swiss psychiatrist Carl Jung, the ultimate self-realization is the integration of the unconscious into the conscious. This is called the individuation process. First of all, thank you, Daniel, for your generous PayPal donation, and thank you, Matt and Seeking Spire, for supporting me on Patreon. I appreciate it very much. Now, let's dive in. The process of individuation is complicated. So for making this video, I've tried to simplify the information I found when studying it and combine it with a few observations. Before we get into the individuation process itself, it is essential to clarify the associated elements: the self, the ego, the persona, the conscious and unconscious, the shadow, and the anima and animus. Now, according to Jung,
At the core of our personality, there's something called the self. The self is the totality of the conscious and unconscious. The problem, however, is that the vast majority Eu vou fazendo algumas intervenções que tá me vindo aqui, que é importante para clarear um pouquinho, tá? Quando ele fala que o self aqui, né, é o centro entre o persona e o nosso ego, dentro da nossa leitura que a gente fala que o self também é o centro norteador da nossa consciência, tá? Então, quando a gente fala centro norteador de consciência, a gente está falando de self também. of the self lies hidden in the unconscious. Part of that unconscious cannot be entered. There's a personal unconscious that consists of all information of an individual's mind which is not readily available, like repressed or forgotten memories about oneself or the environment. There's also a collective unconscious that is basically the same for all human beings and probably shared among all members of a same species. For example, dogs are collectively driven by the same instincts. The same is true for humans. O que ele está falando aqui, essa questão do instinto, né, e do inconsciente coletivo naturalmente nós, como seres humanos, aprendemos na nossa evolução, desde criança, conceitos que são arquétipos coletivos. E esses conceitos desses arquétipos coletivos nos trazem uma percepção que todos nós estamos fazendo sempre a mesma coisa por um mesmo objetivo. E aí ele vai diferenciar, né, o nosso instinto, como os animais têm, todos os cachorros têm um instinto, nós seres humanos temos um instinto. E como saber, então, qual que é o nosso instinto? Por que nós fazemos o que fazemos? A pergunta mais simples é, por que eu acordo todos os dias e vou trabalhar? E fazer o que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? Qual que é o sentido por detrás disso? Qual que é a intenção por detrás disso? Né? São perguntas que parecem ser fáceis de responder, mas existe uma profundidade aqui. Jung noticed that the human collective unconscious brings forth a series of archetypal figures as well, which are universal symbols that we see in mythologies all across the world. These archetypes tend to appear in dreams too. Examples of these are the hero, the trickster, the wise old man, the great mother, and even God. These figures are not fixed archetypes themselves, but rather representations of what lingers in the unconscious in an archaic language that most humans would recognize. I've called O que ele fala desses arquétipos todos nós temos uma ideia do que é um herói. Todos nós temos uma ideia do que é uma mãe, dentro do nosso consciente coletivo. Todos nós temos uma ideia do que é um malandro, né, dentro do nosso consciente coletivo. E isso é uma forma arquétipa que foi nos ensinados, que está imantado no nosso psiquismo, e que a gente for em qualquer lugar do planeta, a gente falar a palavra mãe, o acesso ao arquétipo vai trazer os conceitos de mãe de acordo com aquilo que a gente aprendeu do que é ser mãe. These motifs archetypes, and by this I mean forms or images of a collective nature which occur practically all over the earth as constituents of myths and at the same time as autochthonous individual products of unconscious origin, said Jung. Before we dive deeper into the unconscious, I would like to explore the four main elements that we'll find across the conscious and unconscious, which make up the psyche and thus form the self. These are the ego, the persona, the shadow, the anima or animus. The ego rests on the conscious as well as the unconscious, and is basically the story we tell ourselves about who we are, which is accumulated over the years by different experiences, but also a direct product of the realization that we are, in a way, separate from others. This realization happens. Só pegar esse ponto que é muito importante, que toda essa manifestação que o nosso ego se identifica e vai formando a nossa personalidade, ela traz um conceito de separatividade. Aqui começa a virar algumas chaves, porque enquanto o centro norteador de consciência traz para a gente a percepção que não existe separatividade, que existe uma totalidade, o ego, ele acredita que ele é separado do todo. In early childhood. Opa, deixa eu voltar aqui só um minuto. Bom, o curso de... As inércias. Então, Freud nos veria como? Como ele nos... Então, Freud nos veria...
Inércias básicas aqui. Vamos voltar aqui. Bom, o curso de interpretação. Aqui. Childhood, when an infant starts to use the Voltar mais word pouco. that we are, in a way, separate from others. This realization happens in early childhood, when an infant starts to use the word I. That Só mais minuto, porque voltou em inglês a legenda. Vou voltar mais pouco. Vamos respirando. we are, which is accumulated over the years by different experiences, but also a direct product of the realization that we are, in a way, separate from others. This realization happens in early childhood, when an infant starts to use the word I. That refers to the ego. The ego is the center of the field of consciousness, but not the center of the personality, since it is still subordinated to the self. The persona is the mask we wear in order to conform to society. We could describe it as the societal role we, quote-unquote, wear in order to fit in, based on norms and ethics. An example is the definition of masculinity and femininity. What does it mean to be a man or a woman? Most cultures and subcultures propose certain criteria for this, and the persona is the product of us meeting these criteria to fit in. The persona is nothing more than a superficial construct of how we want the world to perceive us. The shadow lies in the unconscious and consists of undesirable characteristics that we have repressed and want to keep in the dark. This happens consciously as well as unconsciously. Jung stated that the less the shadow is embodied in the individual's conscious life, the blacker and denser it is. I quote, if the... Olha que interessante que ele fala sobre a sombra, né? E a sombra existe tanto de forma consciente quanto de forma inconsciente. Existem coisas conscientes que a gente não gostaria de que as pessoas descobrissem sobre nós, e existem coisas nas nossas sombras do inconsciente que nós ainda não temos acesso a elas. Mas, de certa forma, o nosso ego é capaz de dificultar o contato com essa sombra, porque ele sabe que se ela vier para a luz da consciência, vai trazer transformações e ele vai perder a ideia de controle sobre o que ele acredita que é, né? E aí ele vai citar aqui agora, ó, sobre essas questões reprimidas. Repressed tendencies, the shadow as I call them, were obviously evil, there would be no problem whatever. But the shadow is merely somewhat inferior, primitive, unadapted, and awkward, not wholly bad. It even contains childish or primitive qualities which would in a way vitalize and embellish human existence, but convention forbids. E aí, olha que interessante que ele fala que a sombra em si, ela não é algo classificado como mal. Só que por se chamar sombra, o inconsciente coletivo nosso já traz uma percepção que isso é ruim. E aí ele fala, pelo contrário, se a gente assumir as nossas sombras, ela pode funcionar até como um elemento de embelezamento de quem nós somos. De trazer para a gente uma leveza na vida, porque nós somos luz e sombras. E todos nós temos sombras. As sombras não têm que ser negadas, as sombras não têm que ser reprimidas, as sombras têm que ser assumidas. E tá tudo certo. E quando você é autêntico, você começa a vibrar a liberdade íntima, a liberdade pelo centro, porque só é livre quem assume também as suas sombras. Quem não assume as suas sombras não vive a liberdade de forma central dentro da sétima dimensão de consciência. Many people aren't even aware that they have a shadow. When parts of it inevitably come to the surface, they tend to brush this off as something outside themselves. I've created a separate video about the shadow. You'll find a link at the top of the screen. According to Jung, in every male there's a female, and in every female there's a male, both hidden in the unconscious part of the psyche. This doesn't mean that we have completely separate human beings inside of us. Rather, it means that men possess characteristics that are classically considered feminine, and women possess characteristics that are classically considered masculine. Jung calls the feminine part of the male the anima, and the masculine part of the female the animus.
Now we have created a map of the psyche according to the ideas of Jung. It's time to talk about the individuation process. Individuation is the integration of unconscious elements of the psyche, as far as this is possible, into the wholeness of the personality. Generally, E aí, o que ele está falando sobre a individuação nesse resumo aqui? Que ele fala que a individuação é o processo de integração do ser na sua totalidade, né? Dentro do que ele vive. Quando a gente está no processo de autoconhecimento, a gente vai fazer contato com essas características que foi citada, né, das manifestações dentro da nossa psique. Nós vamos fazer contatos com ânima, com ânimos, com as nossas sombras, com o nosso ego de uma forma mais profunda, e isso vai fazer com que a gente alcance essa integralidade e não rejeitá-la, e não negá-la, e não querer viver e nem experienciá-la, né? E aí ele vai falar agora por que isso ocorre em determinadas idades, com algumas pessoas e não com todas. Ele já está citando aqui, ó, geralmente esse processo ocorre naturalmente quando envelhecemos. this process goes naturally when we get older, but there's also the possibility to stimulate it by forms of intervention like therapy. This means that the ego should, first of all, acknowledge that it is not the center of the psyche and that a great part of who we truly are lurks in the darkness of the unconscious. But if Ou seja, a partir do momento que a gente começa a viver o processo de autoconhecimento, e o ego vai percebendo que ele não é o centro das manifestações, que o seu papel é apenas o personalizador, que ele está na periferia, a gente começa a viver transformações profundas, né? E isso vai gerar, em certa parte, muitos incômodos dentro da nossa psique. If we understand anything of the unconscious, we know that it cannot be swallowed. We also know that it is dangerous to suppress it, because the unconscious is life, and this life turns against us if suppressed, as happens in neurosis, said Jung. So, making the unconscious conscious can never be done in its entirety, because there simply are areas of the psyche that we cannot enter. Part of the individuation process is the integration of the shadow. In a practical sense, this would mean that we should not only become aware of our dark side, we should incorporate it in our conscious personality as well. Exploring the unconscious means that we have to take certain elements of our personality to the surface that aren't pretty. As Jung stated, and I quote, "Individuation is an exceedingly difficult task. It always involves a conflict of duties, whose solution requires us to understand that our counter will is also an aspect of God's will." End quote. In other words, our dark side is as valuable as our light side. Another dimension is the confrontation with the contrasexual part of our psyche, known as the anima or animus. In many cases, men have not incorporated their feminine aspects in a healthy way, and the same is true for women and their masculine aspects. Chances are high that we have repressed the masculine or feminine side of ourselves in its completeness, which is equivalent to throwing away the baby with the bathwater. The goal here is a healthy integration of the anima or animus, which will actually empower our personalities regardless of what sex we are. There's also the possibility of unhealthy integration, which manifests itself as harmful and negative aspects of the opposite sex. Therefore, toxic masculinity can very much be part of female behavior, and toxic femininity, something less talked about, can be part of male behavior. When it comes to individuation, there's no one size fits all. So it's up to the individual to bring forth the unconscious and decide the necessary steps. Because individuation is in essence a natural process, it cannot be forced within a certain time frame. Self-realization is something that can take a lifetime, and very well may never be completed before we meet the grave. Thank you for watching. O que ele trouxe aqui deixa eu voltar aqui. É um resumo de uma forma mais ampla desses conceitos que a gente trabalha dentro da psicologia transpessoal e dentro da terapia. Todos nós vamos... É um arquétipo natural do processo de individuação passar por determinados momentos de transformação. Dentro do espectro visível de luz, o que significa isso dentro do processo da individuação? Nós temos
vamos imaginar um disco desses de vinil, né? E cada parte desse disco eu vou colorir de uma cor. Então, vou fazer esse desenho violeta, outro anil, outro amarelo, verde, azul, amarelo, laranja e vermelho, né? E aí eu ponho cada parte dentro do disco conectado, como se fosse um arco-íris, mas eu rodo esse vinil. E quando eu rodo esse vinil, a cor que aparece para mim na sua totalidade é a branca. Ou seja, está tudo integrado, não existe separatividade. Por mais que nossos olhos conscientes estão vendo o vinil com cada parte pintado de uma cor, quando ele se coloca em movimento, ele se torna ele se torna integralidade, ele se torna a totalidade e apresenta então o branco, que representa todas as cores. Dentro do processo de individuação, pode acontecer, o que ele diz aqui no final é que dependendo das nossas identificações, dependendo da nossa personalidade, talvez a gente não viva a totalidade do processo. E isso é uma coisa natural e é normal. Porque não é uma corrida, não é uma meta a ser alcançada, não é um fim a se chegar, é um processo. Por isso que a gente fala que a gente tem que curtir o processo, a gente tem que viver o processo. Primeiro porque nós não temos o controle sobre nada, e não sabemos o dia de amanhã, nem daqui 1 hora, nem daqui 10 minutos, nem daqui 1 segundo. E aí a gente já se coloca na percepção de que a liberdade íntima, ela vibra principalmente na presença. A capacidade que eu tenho de estar presente, executando, fazendo com toda clareza, possibilidade, entrega, energia, o que eu estou fazendo no agora. Porque o resto, eu não tenho capacidade nenhuma de prever. No primeiro momento o ego vai gritar e vai falar, mas como assim? Não temos que planejar, não temos que criar meta, não temos que fazer objetivo, eu tenho que pensar como é que vai ser. Não, não tem que pensar. Porque esse pensar vem pautado, direcionado a um desejo. E esse desejo vem da identificação da nossa personalidade. E tá tudo bem, não tem problemas, estamos encarnados passando por esse processo. Não quer dizer que a gente não tenha que ter desejo, não é isso que eu estou falando. O que nós estamos vivendo dentro do processo de individuação é acessar os códigos centrais do meu centro norteador de consciência, pegar esses códigos e aplicar na minha função encarnado como ser vivo. E utilizar o meu ego para operacionalizar essas mensagens centrais. E aí eu aprendo a transitar nesse espectro de cores que sou eu, o indivíduo, que está pautado dos meus 7 chakras. E aí eu consigo vibrar de forma mais alta, em radiação, e que eu emita a luz branca. Porque eu estou vibrando a minha totalidade. Eu assumo o meu ânima, o meu ânimos, eu assumo a minha persona, eu assumo a minha sombra, eu assumo quem eu sou nesse aqui e nesse agora, sem independência de qualificação, de adjetivação, de necessidade de aprovação de ninguém. O processo de individuação, ele vem principalmente para se tornar você o rei da sua vida, o governador da sua vida, o responsável pela sua vida. Sem designar terceiros, situações, locais ou circunstâncias, é responsabilidade de você ser quem você é. E para se viver isso, como ele mesmo disse, citou, não é algo fácil, não é algo gostoso, não é algo amoroso, porque nós temos que fazer contato com aquilo que nós reprimimos. Nós temos que falar das nossas dificuldades, temos que falar dos nossos medos, temos que falar daquilo que nós rejeitamos, temos que falar das nossas mentiras. A liberdade íntima, ela vibra tão profundamente de forma pura e verdadeira, porque quando você acessa ela, não existe mais mentira no campo. Você não consegue mais mentir. Mesmo que seja aquela mentirinha que você acredita que não vai fazer mal a ninguém. Não existe mentira. Você fala o que é. E isso é ser livre. Isso é ser liberto. Isso é viver a liberdade íntima pelo centro. É você falar o que é. Respeitando o que o seu centro te traz como comando. E colocando o ego para servir a esse comando, a operacionalizar isso. A liberdade íntima te traz a clareza e, ao mesmo tempo, viver em liberdade é cura. É cura.
Se estamos todos nós, nesse momento, tentando nos curar, ser melhor a cada dia, viver a experiência de unicidade e totalidade, a primeira coisa que devemos assumir dentro de nós é: não existe mais mentira na minha vida. Pode ser a mentira de jogar um papel de bala pela janela achando que alguém vai pegar e vai limpar o chão e tá tudo bem, até uma mentira de que talvez já matou alguém e nunca falou para ninguém. Então você nunca vai viver sua liberdade, porque essa mentira vibra dentro de você, você ainda não assumiu essa sombra. Por isso que o processo de individuação é doloroso. E por isso que o processo de individuação precisa sim de terapia. Porque na terapia você é capaz de colocar para fora, mesmo às vezes não querendo. E só existe cura, só existe redimissão daquilo que é assumido. Se eu não assumo as minhas sombras, a liberdade não se irradia, a liberdade não vibra. É muito sério esse acesso que a gente está tendo agora. E tem mais um pedaço que eu queria colocar para vocês que se chama dom. O dom, que está ligado à nossa liberdade íntima, ele diz da seguinte maneira: de uma forma mais superficial, a tradução do dom vem do latim, que significa dono, ou dom, ou dádiva, ou doação. A ação de passar a outras pessoas ou outrem a posse ou usufruto de algo. A dádiva, presente dado por alguém. É o bem ou a graça recebida de uma divindade. Entre os monoteístas, né, o bem espiritual que considera como recebido de Deus, uma bênção, uma graça. Todos nós temos dom. É uma aptidão inata a todo ser humano para se fazer algo difícil ou raro, para se fazer algo que a gente acredita e chama às vezes como talento. O poder de realizar algo bom, uma aptidão, isso é um dom. Todos nós temos os dons. E por que às vezes o nosso dom não consegue ser expresso na sua potencialidade, transbordar e ser totalmente abundante? Porque nós não estamos vivendo a nossa liberdade íntima. Nós não estamos assumindo as nossas sombras. Para as consciências não reencarnacionistas, para aquelas que não acreditam em reencarnação, os dons são a manifestação da graça por meio de vocações. Ou seja, ele tem vocação para aquilo, ele tem vocação para aquilo outro. Isso para as consciências que não são reencarnacionistas. Para os reencarnacionistas, os dons são aptidões que nesta vida aparecem como inatas, está dentro de nós, só estamos acessando isso. E nós acessamos a partir do momento que a gente coloca a resultante das nossas experiências adquiridas no tempo e no espaço em existências pregressas. Ou seja, eu vou lá na minha ancestralidade, eu faço um aprofundamento dentro de mim, eu busco entender quem que eu sou, eu vou dentro dos meus arquétipos, eu evoco dentro da minha consciência aquilo que eu acredito que eu sou, e isso, independentemente do sistema de crença cultivado, a causa primária está em Deus, para quem nele acredita, ou nos princípios das leis naturais para os ateus, ou os princípios da natureza, né? E a pergunta é, hoje, dentro daquilo que a gente vibra, dentro daquilo que a gente busca, dentro daquilo que a gente faz como acesso, dentro daquilo que nos proporciona um autoconhecimento, o acesso às qualidades particulares e o que é intransferível, nós vibramos em níveis mais centrais esses dons? Nós conseguimos irradiar de forma central, com um poder de radiação tão profundo, tão grande, que penetra qualquer consciência, aquilo que nós somos pelo centro? Nós assumimos a nossa verdade, a nossa liberdade íntima, e nós deixamos as nossas sombras transparecer e nós fizemos contato com aquilo que nós negamos? Porque no processo de expansão de consciência, a meditação em torno dessas forças integradoras que carregamos em germe, na intimidade dos nossos dons, ela estimula-nos a nos conhecer o sentido de vida que nos mantém coerentes com a nossa força multidimensional. Só que, no entanto, a fim de materializarmos essa consciência que é a mais holística, nós precisamos passar por experiências de ativação desses dons, captados e traduzindo em vivência diária. O que é a vivência diária disso tudo? Primeira coisa, descobrimos a nossa missão pessoal perante a cocriação. Desenvolver a nossa força psíquica para nos concentrarmos no que é essencial e não no que é distração. Nós desempenhamos o compromisso diante das nossas multidimensionalidades, nós assumimos esses compromissos e respeitamos isso. Nós despertamos as mensagens centrais pelo serviço consciente.
Nesse contexto, a sétima dimensão de consciência, ela vai nos auxiliar e nos fazer rememorar essa conexão com os princípios das leis naturais, impulsionando a nossa iluminação do interior, para que a gente possa viver de forma leve, feliz em nossa existência. 21 e 22. Vou abrir agora para nossas trocas, nossas partilhas, né? Vou fechar aqui a gravação e para a gente ter essa intimidade e falar daquilo que a gente deseja falar de forma mais livre, pelo centro, captando os raios das sétima dimensões e vibrando em essência, executando e exercitando a nossa liberdade íntima.